Bom dia, pessoal. Conforme a gente tinha combinado, né, estou continuando então a gravar aulas resolvendo exercício da lista, né, atividade número 5. E hoje, então, nessa aula número 14, eu vou estar mostrando aí o exercício número 3, como é que a gente pode resolver esse exercício, né? O que diz o exercício número 3? Um objeto é abandonado do alto de um edifício de 30 metros de altura. Considerando um referencial fixo no solo, e com a hipótese de que o movimento do objeto é de queda livre, calcule o tempo levado pelo objeto para percorrer os primeiros 15 metros e o tempo levado pelo objeto para percorrer os outros 15 metros. Bom, como é que a gente começa esse problema, né? Então a gente primeiro vai tentar fazer uma leitura, faz uma, duas, três leituras e começa a retirar os dados. Então vamos lá. Qual é o primeiro dado que eu posso tirar aqui, né? Bom, o primeiro dado é que ele é abandonado aqui, ó. O objeto é abandonado ou ele é solto, mesmo sinônimo, né? Abandonado, solto é a mesma coisa. Então a velocidade inicial 0 metros por segundo. O objeto é abandonado. Segundo dado, a altura inicial h0, altura inicial é a altura do edifício, que é 30 metros de altura. Terceiro dado, o valor da aceleração gravitacional. Sempre usar o valor de menos 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, isso são os dados do meu problema. O que eu sugiro que vocês façam sempre, né? Fazer sempre esse roteiro. Leia o problema, interprete ele, retire os dados e depois faz um esboço, né, da situação, um desenho, né? Aqui eu peguei um desenho também e coloquei no nosso slide. Então, vamos lá. Peguei aqui a Torre de Pisa, né? Então tem lá um rapaz lá em cima, né? Um carinha lá em cima soltando, né? Um objeto, né? Certo? Esse objeto pode ser uma bola, uma pedra, enfim. Então aqui, ó, é o desenho da situação, certo? Bom, primeiro eu vou ter que colocar o meu ponto de referência. Então vamos lá. Tracejei aqui embaixo uma linha, chamei isso aqui, né, de ponto de referência, que é o referencial, né, o solo, e o ponto de referência aqui vai ser o zero, que é o nível do solo, certo? Bom, segunda coisa, a altura do prédio. A altura dele é 30 metros em relação ao solo. Então isso eu faço lá no meu caderno, né? Fica bem mais fácil de entender depois do problema. Primeira situação, ele quer saber o tempo que essa bolinha aqui, ó, né? Tempo levado para o objeto percorrer os primeiros 15 metros. Então, eu vou pegar os primeiros 15 metros e vou calcular até aqui, certo? Então, essa é o primeiro item a ser pedido. E eu vou mostrar para vocês o que é o erro, né, de grande parte dos alunos quando dá uma questão dessas, né, num teste, num trabalho, né, numa prova, o que o pessoal acaba fazendo. Então, vamos lá. Eu vou pegar aquelas três equações que eu conheço, né, a equação que depende do tempo, função horária da velocidade, que é essa primeira. Eu vou trabalhar com essa outra aqui, eu só estou repassando para vocês se lembrarem, né? Essa aqui é a função horária da posição, ela te dá a posição em função do tempo. E a terceira equação, independente do tempo, né, que te dá a velocidade apenas conhecendo a altura. E a aceleração é a velocidade inicial. Bom, quando a gente reconhece, né, essas três equações aqui, a gente entende como usá-las, a gente já pensa assim, bom, eu preciso de uma equação, né, que me dê o valor do tempo. Então eu vou tentar pensar assim, bom, se eu pensasse nessa equação, na equação 1 aqui, ela tem tempo, beleza. Só que eu preciso o quê? Da aceleração gravitacional, e eu sei, porque é menos 10. Preciso da velocidade inicial, eu sei, porque ele está saindo lá do zero. Mas eu preciso saber a velocidade com que ele chega aqui embaixo, nos 15 metros. Ó, vai percorrer 15 metros. E essa velocidade não sei. Então, se eu quiser usar a equação 1 aqui para determinar o tempo de queda, eu preciso saber essa velocidade. Aí eu teria que estar fazendo o uso da equação 3 aqui, ó, né? Pegando essa variação de altura e tal, e calculando essa velocidade para depois retornar na equação 1. Então, eu teria dois trabalhos. Bom, então eu vou pensar na equação 2. Na equação 2 eu preciso conhecer o que? A posição final, e eu sei, porque no momento que ele sai daqui ele chega nessa posição, né? Então eu vou ter aqui a posição final, posição inicial, que é da onde ele sai, a velocidade inicial, que é zero, porque ele é abandonado aqui, ele é solto, e a gravidade, que é dessa. Então por isso eu vou usar a equação 2. Então vamos lá. Pegando a equação 2, né, para fazer o item A,
Tá ali a equação 2, já, né, repassei para o meu caderno. Sempre escrevam a equação antes de sair substituindo, né, algum número nela, né? Sempre escreva a equação, porque daí vocês vão estar gravando, né? Cada vez que vocês escrevem, vocês gravam, né, memorizam. Tá? Então vamos lá. Aqui o aluno de repente vai ficar pensando, mas o que eu vou usar, né? Vou usar 15, 0? Não, tu vai usar a posição que ele está aqui, né? Qual é a posição em relação ao solo? A posição inicial é 30, então aqui é 30, e a posição quando ele está aqui é de 15 metros, então é isso que tem que usar. Então vamos lá. Ó, posição inicial 30, posição final, que é onde tu quer determinar a velocidade, né? O tempo, na verdade, aqui ó, é 15 metros que ele está em relação ao solo. O valor da velocidade inicial é 0, então isso aqui vai ficar 0. E aqui o G é 10, certo? Então, esse é o primeiro passo, né, que vocês têm que dar, entender essa equação aqui, certo? Usar os dados certos nessa equação. Bom, seguindo, eu vou passar aquele 30 para o outro lado, vai ficar 15 menos 30, 0 vezes t dá 0, esse termo aqui acaba saindo, e 10 por 2 dá 5. 15 menos 30 dá menos 15, e esses menos 5, então ele vai passar para o outro lado dividindo agora, né? Então vai ficar menos 15 dividido por menos 5, isso vai dar mais 3, e aí eu vou extrair a raiz, né? Extraindo a raiz desse lado, extraindo a raiz do outro lado. O que eu tenho ali? Ó, né? Eu tenho mais ou menos raiz de 3 e raiz de t ao quadrado. Isso aqui vai dar o próprio t. E aqui eu já sei que são duas raízes, porque é uma equação de segundo grau, mas eu vou pegar só o valor positivo desse tempo. Ou seja, essa esfera, essa bolinha, esse objeto, né, como a gente queira chamar, não depende da massa, porque é uma situação que a gente está, uma hipótese de queda livre, hipótese, né, então vamos imaginar que não tenha atrito com ar. Então o tempo de queda daqui até aqui, ó, nesses primeiros 15 metros, vai ser de 1,73 segundos, certo? Bom, se vocês entenderam o item A, a gente vai pensar no item B da mesma forma. Então vamos lá, certo? Vamos passar para o item B aqui, né? Como é que a gente poderia fazer o item B? Bom, o item B, a gente tem as três equações de novo. O caminho é exatamente o mesmo, né? Mas e agora? Eu quero saber o tempo daqui até aqui, certo? Bom, o que a gente pode fazer, né? Então vamos lá. Vamos pensar nessa equação 2 de novo, certo? Se eu pensar nessa equação 2 de novo, olha ali o que eu fiz. Ó. Eu peguei a altura inicial, botei 30, altura final e botei exatamente 0, ou seja, saiu daqui e chegou até aqui, certo? Bom, esse é o tempo levado para o objeto percorrer todo o caminho, certo? Então eu vou calcular isso e depois eu diminuo aquele 1,73, né? Então é isso que eu vou fazer. O erro do aluno é ele pensar o seguinte, que no item A aqui ele achou 1,73, então daqui para baixo vai ser 1,73 também. Né? Então essa é a ideia do aluno, aqui vai ser 1,73 e não é, certo? Esse tempo aqui é menor, por quê? Porque a bolinha já está descendo com uma velocidade maior devido à aceleração. Então vamos lá, vamos fazer esse cálculo. Isso aqui é uma das formas, tem várias formas de fazer esse exercício. Então estou pegando aqui, né, pensando que ele saiu lá de cima, 30 metros, altura inicial 30 metros, e ele vai descer até aqui embaixo. Para fazer esse item B, eu já tenho que ter conhecido o item A, né? Porque eu quero saber o tempo para ele percorrer os outros 15 metros. Então é só daqui para cá, certo? E como eu estou nessa equação aqui agora, calculando o tempo total de queda, então o valor que eu achar aqui eu vou diminuir de 1,73, tá? Então é isso que eu vou fazer. Então vamos lá, passo 30 para o outro lado, fica menos 30, 0 vezes t dá 0. E aqui eu vou dividir 30 por 5, que vai dar exatamente 6, né? Quando eu extrair a raiz aqui do 6, né, tem que extrair a raiz do outro lado. Então vamos lá, vai ficar mais ou menos, porque é uma equação de segundo grau, tem duas raízes. E aqui eu vou ter a raiz quadrada de t ao quadrado, que é o próprio t. O que vocês vão encontrar aí? Fazendo esse cálculo no caderno, vocês vão encontrar 2,45. Observe o seguinte, 2,45 é todo o tempo aqui, ó, todo o tempo de descida, certo? Não é o tempo daqui para baixo, né? Todo o tempo de descida. Bom, então,
Então a resposta do item B vai ser o seguinte, vai ser 2,45, que é o tempo total aqui, ó, de descida, certo? Menos esse tempo inicial aqui para descer os primeiros 15 metros. Então, um tempo menos o outro vai dar 0,72 segundos. O erro, que nem eu falei, de muitos alunos, quando a gente dá esse tipo de questão, é ele achar o seguinte, que esse tempo aqui é 1,73, então esse outro aqui de baixo também vai ser 1,73 e ele bota, né, o tempo como sendo iguais aqui, ó, tempo iguais. Ou de repente o professor pede o item C, qual é o tempo total de queda, né? Não bota o item B e bota um C aqui, e ele pega aquele 1,73 e multiplica por 2, daí dá 3,46, né? Então acaba errando. Então é uma questão assim bem interessante de ser trabalhada aí para vocês. E eu sugiro que vocês façam, né, utilizando até outro caminho, né? Que nem eu sugeri inicialmente, né? Começa por essa equação, daí vai faltar a velocidade, aí usa a equação 3 para tirar a velocidade nesse ponto, aí com a velocidade vocês colocam aqui e vão achar o tempo. Esse tempo tem que ser 1,73 também, né? E depois, sabendo já essa velocidade aqui que vocês já calcularam aqui, ó, vocês já podem até pensar assim, bom, se eu já sei essa velocidade, certo? Que é a velocidade inicial ali dele, né? Eu posso pegar essa equação 2 aqui também e começar o caminho daqui para baixo, né? No item B, ó, ao invés de começar lá de cima, que nem comecei, poderia começar usando essa equação no item B daqui para baixo, né? Pegando essa equação, só que a velocidade inicial seria a velocidade que ele estaria nesse ponto aqui. Então são outros caminhos aí que eu estou sugerindo para vocês, né, que vocês podem usar como alternativas aí para fazer o exercício número 3. Certo, pessoal? Um abração, a gente se fala na aula número 15.